Pedimos que o Senhor continue falando conosco através da sua palavra. Que a sua voz possa quebrar todo engano, toda mentira. Que a verdade que está em ti possa quebrar toda fortaleza, todo sofisma, em nome de Jesus. Amém. Por favor, abra sua Bíblia em Números capítulo 13. Jesus é o pão vivo. Quem come dele tem vida. Amém? Jesus é o pão vivo e quem come dele tem vida. Números capítulo 13. Quem achou, diga amém. Nós vamos falar um pouco nessa noite quem de fato nós somos, o que nos define, como Deus nos vê, amém? E eu queria começar por esse texto em Números 13, verso 25. Diz assim: ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles de toda a congregação e mostraram-lhes os frutos da terra. 27. Relataram a Moisés, disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, esse é o fruto dela. 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na terra, habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Verso 33. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Amém? Nós temos aqui um texto que os espias foram para a terra. Quantos espias eram? Alguém sabe dizer ou não? 10 ou 12? 12. 12 pessoas foram espiar uma terra. E de fato, essa terra manava leite e mel. Ok? Quando o povo saiu do Egito, depois de 450 anos de escravidão, a promessa é que eles iriam herdar uma terra, que essa terra manava leite e mel. E eles caminharam durante 40 anos, ok? E agora eles estavam prestes a entrar nessa terra. E eles foram espiar a terra. E de fato,
encontraram na terra o que tinha sido prometido. Como nós lemos aqui, os espias disseram, de fato lá existe leite e mel. Ok? Talvez leite e mel para você não represente muita coisa, mas para eles era sinal de prosperidade, de vida. Ok? Eles acreditavam que aquele lugar tinha a possibilidade de trazer resposta para todas as necessidades que eles tinham. E agora eles estão diante de uma terra que eles caminharam, enfrentaram dificuldades no deserto para chegar até ela. 12 homens foram espiar essa terra. E eles voltaram com um relatório. 10 deles voltaram com um relatório. O relatório dos 10 não era legal. O relatório dos 10 era, não tem condições. Nós temos dificuldades lá. Existem gigantes. Existiam 2 homens que tinham um relatório diferente, certo? Quais eram eles? Josué e Caleb. De 10, apenas 2 disseram assim, vamos possuir aquela terra. Eles dizem assim, nós vamos comê-los. Nós vamos enfrentá-los. Nós vamos vencê-los. Só que os outros 10 diziam, não dá. O verso mais interessante para mim, é o que traz reflexo na atitude deles, é o verso 33, vamos ler de novo. Diz assim, também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus. Escute, eles já tinham uma visão errada de si. Toda vez que você tem uma visão errada de si, isso faz acreditar que todos têm uma visão errada acerca de você. Todas as vezes que você tem uma visão errada de si, isso te faz acreditar que todos têm uma visão errada acerca de você. Como ele se via como um gafanhoto, ele achava que todo mundo via eles como gafanhotos. E qual que é o problema? Uma pessoa que tem uma visão errada de si, isso gera limitações na vida dela. Foi exatamente isso que começou a acontecer com esses espias. Eles começaram a ter uma visão errada de si diante das dificuldades. Eles se achavam incapazes porque eles eram pequenos diante da grandeza dos gigantes. E como eles tinham uma visão distorcida acerca de si, isso ignorava a trajetória que eles tinham. Escute, o fato de nós vermos muitas vezes milagres acontecendo, isso não impede que nós tenhamos uma visão errada. E foi exatamente isso que aconteceu com eles. Eles estavam vindo de uma trajetória onde Deus tinha trazido carne no deserto, tinha trazido água. Sim ou não? O maná, eles eram supridos. Mas isso não foi suficiente para eles encararem os gigantes. Porque preste atenção, a questão não é simplesmente aquilo que Cristo fez por você, mas é se você consegue entender que essa é a sua realidade. A questão não eram os milagres que tinham acontecido no deserto, a questão era se eles conseguiam estar inseridos nessa realidade, se eles conseguiam entender que essa era a realidade deles, que esse milagre podia fluir sobre eles, assim como Deus tinha suprido eles no deserto. Deus iria fortalecê-los para vencer os gigantes.
Só que a visão errada que eles tinham de si impedia com que eles acreditassem. Quando nós temos uma visão errada acerca de nós, isso traz limitações acerca do reino. Isso não tira o poder do reino de Deus, de forma alguma. Só que você e eu, não entendendo quem de fato somos, isso traz limitação. Se uma pessoa se enxerga de uma forma errada, ela terá limitações natural, emocional e espiritual. E aí, essa situação cabe para cada área da sua vida. Quantos aqui praticaram ou praticam esporte? Só para me saber. Vamos lá. Quem aqui pratica esporte de verdade, assim, de correr uns 5 quilômetros? Quem já correu ou não? Vou dar um exemplo. O Marcelo já correu até mais, né, Marcelo? Eu comecei a correr um período e eu corria, gente. Meu alvo era correr 5 quilômetros, mas eu corria 1000 e já estava esgotado. E por algum tempo eu falei, não, acho que não tem condições de eu correr isso. Não, eu vou só ficar caminhando. E diante desse entendimento que eu estou falando de uma limitação natural, eu comecei a dizer, não é possível. Eu não posso parar nisso. E eu comecei a trabalhar isso um período, todos os dias. E quando eu menos esperei, eu estava correndo 5 quilômetros. O que isso quer dizer? Quando você se depara com uma circunstância, se você permitir com que a circunstância estabeleça um limite para você, você estará limitado por uma circunstância. Naturalmente falando. Emocionalmente falando. Alguém aqui já se deparou com uma situação de falar, ó, eu acho que fulano de tal não gosta de mim. Você não precisa falar quem é, mas já passou por essa situação, sim ou não? Todo mundo, né? Só que pouca gente levanta a mão, né? E às vezes você se aproxima, ou melhor, se você acredita que a pessoa não gosta de você, você estabelece uma distância de segurança. E você diz, já que ela não gosta de mim, eu não vou me aproximar. A visão que você gerou da pessoa e de você em relação a ela, gerou essa distância e te limitou e impediu com que você se relacionasse com ela emocionalmente. Porém, quando você diz o seguinte, eu vou me aproximar. Na maioria das vezes, você se aproxima e diz assim, nossa, ela não é quem eu pensava que era. Positivamente falando, sim ou não? Porque a visão que você cria de si mesmo, da circunstância, gera limitações e impede com que você desfrute do relacionamento. E espiritualmente é da mesma forma. Se nós não tivermos uma visão correta, se nós não conseguimos olhar para aquilo que Cristo fez e nos apropriarmos daquilo, limitações vão sendo colocadas e nós não conseguimos desfrutar de fato o que a palavra de Deus nos diz, quem somos e o que temos. Escute, o que você tem no reino de Deus está ligado a quem você é. Se você não entender quem de fato você é, você jamais vai desfrutar do que você tem. Porque o que você tem faz parte de uma herança. E o que você é faz parte de uma identidade. Não existe herança sem identidade. Não se pode ter herança se você não reconhece que você é filho. Esses homens não conseguiam dimensionar aquilo que Deus já tinha feito. Essa não era uma realidade, eles simplesmente tinham passado por aquilo. Preste atenção, o fato de você passar por algumas situações e sair dela como vencedor, isso não te faz um vencedor. Vencedor é uma condição, uma identidade.
Você pode até passar por uma circunstância e aparentemente não vencê-la, mas isso também não te faz um perdedor. Porque a forma que você reage, a forma como que você se comporta no meio da circunstância é o que define o que você é. Não são os resultados. Eu vou te dar um exemplo muito claro. Se uma pessoa fica doente, mas ainda doente ela declara que ela é curada. E por algum motivo essa pessoa morre por aquela doença, mas ela morre declarando que ela é curada. Ela venceu ou perdeu? Não, pastor, mas ela morreu pela doença. A questão não é a doença. A questão é a verdade em qual você está firmado. Não são as circunstâncias ou os resultados que te definem, mas o seu comportamento diante das circunstâncias. Porque o meu e o seu comportamento diante da circunstância revela o que de fato nós cremos. Preste atenção. Da forma que nós nos enxergamos, da forma que nós nos vemos, isso influencia o nosso comportamento. E o nosso comportamento revela a nossa fé. Revela o nosso sistema de crença. Se você acredita que você é alguém limitado, é assim que você é. A Bíblia diz, no livro de Provérbios, eu não lembro exatamente o versículo e o capítulo, mas a Bíblia diz, assim como um homem se imagina na sua alma, assim ele é. Assim como você se imagina, assim você é. Eu digo você se imagina, lógico, que já não é mais uma ótica natural. Só que entenda algo. O entendimento errado acerca de si faz ter uma crença errada. E uma crença errada nos leva a agir de uma forma errada. Consecutivamente, nos leva a um caminho errado. Suas convicções definem o seu sistema de crença. As convicções que você tem acerca de você, isso define o seu sistema de crença. Eles acharam, os 10 espias acharam que não podiam herdar a terra. Eles herdaram, sim ou não? Os 10 espias que vieram com um relatório negativo herdaram a terra, sim ou não? Sim ou não, gente? Quem herdou? Quem? Deles, os únicos que entraram foram Josué e Caleb. Gente, quem é Canaã? Escute, não é onde é Canaã, é quem é Canaã. Quem? Escute, lembre-se que o Antigo Testamento é a sombra, a realidade do Novo Testamento. Amém? Então quem é Canaã? Cristo. Preste bem atenção. Quando você tem uma visão correta de quem você é, você consegue entrar em Cristo e desfrutar de tudo que ele tem. Foi isso que aconteceu com Josué e Caleb. Eles tinham uma visão certa de quem eles eram. Eles entraram em Canaã, Cristo, e desfrutaram da terra que manava leite e mel. Se nós conseguirmos ter uma visão correta de quem nós somos, nós entramos em Cristo. E tudo que há em Cristo está liberado para você. A prosperidade, a abundância, e seja qual for a área, está liberada em Cristo. Eu preciso ter uma visão correta para entrar em Cristo. E quando eu entro em Cristo, tudo está feito. Talvez você diga assim, mas pastor, e as circunstâncias? Desde já eu quero trazer a conclusão da mensagem. As circunstâncias não te definem. As circunstâncias não te definem. Olha para a pessoa do seu lado aí, eu sei que você está de máscara, então fala alto para ela. Fala assim, as circunstâncias não te definem. Diga para ela assim, você não é
o que você está passando. Você é maior que isso. Por mais que às vezes a circunstância, o momento que você está vivendo, diga que é impossível. Quando você olha para questões naturais e de uma forma natural, você vai limitar tudo. Assim como esses homens olhavam de uma forma natural, eles olhavam o tamanho daqueles homens. Eu lembro até de um jargão crente, mas é poderoso. Não deixe a circunstância mostrar o tamanho que ela tem, mas mostre para a circunstância o tamanho do seu Deus. É mais ou menos isso, né, gente? Deu para entender, né? Escute, resumindo, a circunstância não é maior do que Cristo que está em você. Às vezes a circunstância quer nos tirar desse lugar em Cristo. Às vezes a circunstância quer nos impedir de entrar em Canaã. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, capítulo 1. Nós vamos falar a respeito de um homem que tudo que foi falado até hoje, tudo que nós ouvimos acerca dele, foram coisas boas. Porém, estudando um pouco sobre essa mensagem, eu percebi algumas coisas que não definem, mas ele viveu. João capítulo 1, verso 29. Quem achou, diga amém. Vamos ler então. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Amém? Veja só, nós vamos falar um pouco sobre João Batista. Esse texto está dizendo, ou melhor, está mostrando o que João Batista fazia. A palavra diz que João tinha a mensagem do arrependimento. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Isso aí, livrinho de discipulado ensinou muito isso aí, né? Quem pegou? Arrependei-vos, era isso que ele dizia. E aí ele está dizendo aqui, ó, está vindo aí aquele que eu dizia. A Bíblia diz que João Batista, ele simplesmente preparou o caminho. Ok? Só que existe uma coisa que João Batista sempre deixou claro: ele tinha convicção que Jesus era o Filho de Deus. João Batista declarava que Jesus era o Messias. Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Não temas. De fato, ele dizia que Jesus era o Messias. Só que quando a gente começa a estudar um pouco sobre a história de João, no quesito teológico também, a gente percebe um momento na vida de João. Abra sua Bíblia em João capítulo 6. Perdão, Marcos capítulo 6. Volta um pouquinho aí. Preciso ler esse contexto para que a gente possa entender. Amém, gente? Capítulo 6 de Marcos, nós vamos ler o verso 14. Diz assim:
Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é João a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu filho Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandaram prender a João, atá-lo no cárcere. Amém? Vamos dar uma pausa. Preste bem atenção aqui. João Batista começa a anunciar a mensagem do arrependimento. E depois você pode ler esse texto. Se eu não me engano, Mateus 14 e Lucas 9 falam um pouco mais sobre essa questão com mais detalhes. Mas eu não quero ir até lá para a gente não perder muito tempo. Mas eu vou falar rápido o que aconteceu. João Batista começa a pregar sobre arrependimento e um dia ele se depara com o rei e ele diz para o rei o pecado que o rei estava cometendo. E ele, quando ele profetiza e diz o pecado que o rei estava cometendo, a Bíblia diz que foi lançado no cárcere. João Batista foi preso. Amém? E passou um período preso. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 11. Mateus capítulo 11. Quem achou, diga amém. Amém, então vamos ler. Quando João ouviu, na onde, gente? Na onde? No cárcere, ele estava preso. Era exatamente esse período que ele ficou preso, quando Herodes mandou prendê-lo, antes de decapitá-lo, ok? Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe. Olha só, gente, presta atenção nos detalhes desse texto. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Só um minuto, nós vamos continuar lendo. Alguém leu comigo o texto de João que ele diz: esse é o Cristo? Leram ou não? E ele está dizendo: esse é aquele que eu não era digno nem de desatar a sandália dos seus pés. Ele tinha convicção de quem Jesus era, mas agora nesse texto ele envia os discípulos para perguntar para Jesus: é você mesmo? Desde já eu digo: atire a primeira pedra quem tiver sem pecado. Pastor, por quê? Quem aqui que nunca teve numa circunstância, olhou para ela e disse assim: puxa vida, será que eu estou no caminho certo? Para resumir, e a gente vai continuar lendo, o que estava acontecendo com João Batista era a seguinte situação: eu preguei sobre ele, eu anunciei ele, agora eu estou preso. E ele não fez nada. Existia uma profecia que dizia que ele se tornaria o rei. E preste atenção, a Bíblia diz, através de Daniel, a visão da estátua, lembra? Lá que a pedra cai, enfim, ali era a retomada do reino. E era essa profecia que o povo acreditava. E era o que João Batista
estava acreditando que Jesus ia tomar a autoridade natural. E quando ele tomasse essa autoridade, João ia ser liberto. Então, como João se sentia? Ele dizia, pô, eu anunciei o evangelho, eu fiz um monte de coisa e agora olha a situação que eu estou. Será que é ele? Por isso que eu digo, atire a primeira pedra, quem estiver sem pecado. Ninguém nunca se perguntou aqui, será que eu estou no caminho certo? Ele falou assim, por que Jesus não fez nada? O entendimento de João era que a autoridade que Jesus ia tomar era natural. Só que quando a Bíblia diz que ele ia tomar a autoridade de Davi, é isso que a Bíblia diz, a profecia dizia isso, ele estava falando do lugar de adoração que Davi estabeleceu. E isso seria retomado através da morte e da ressurreição. Só que João Batista estava preso e, de certa forma, a dúvida, a incredulidade tomou conta do coração dele. Olha onde eu estou. E aí ele manda os discípulos perguntar, é o Senhor mesmo? Vamos continuar lendo. Verso 4. E Jesus respondendo, disse-lhes, ide anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Aos cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres estão sendo pregado o evangelho. Ele falou, ó, vai lá e fala para João o que está acontecendo aqui. Verso 6 é uma palavra direcionada a João. E diz assim, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Olha só, ele diz para os discípulos, vai lá, volta, fala para João, tudo que você viu aqui, que vocês viram, os milagres. Só que tem uma coisa, diz para ele, que bem-aventurado que não encontra em mim motivo de tropeço. Que ele está dizendo, a palavra que Jesus está liberando para João, dizendo, ei, sai desse lugar. O lugar que João estava preso naquele momento não era físico. O lugar que João estava preso era um lugar chamado incredulidade. E quando Jesus traz essa palavra para ele, literalmente a liberdade é levada a João, dizendo, ei, não é isso, sou eu mesmo. O que Jesus estava querendo dizer para João era, o que você está vivendo não te define. A palavra que Deus quer te trazer, nos trazer nessa noite, é, o que você está vivendo não te define. Não permita com que a incredulidade tome o seu coração. Talvez você olhe para a circunstância e diz assim, puxa vida, será? Quando você olha para a doença que muitos dizem que não tem cura, você diz, puxa vida, será? Quando você olha para aquele familiar seu que você ora há anos e parece que melhorar piora, ao invés de melhorar piora. A incredulidade quer tomar conta de você, do seu coração. Escute, a maior prisão que você pode viver não é física, ela é espiritual. Se você entrar numa cadeia chamada incredulidade, você não pode viver os milagres. O que Jesus estava dizendo para João, ei, você pode estar preso fisicamente, mas o seu espírito tem que estar livre. As circunstâncias querem te prender, os seus olhos querem te enganar, mas a verdade é o que Deus diz a seu respeito. Pastor, por que o senhor entrou nisso tudo? Para desmoralizar João Batista? De forma alguma. Homem de Deus. Só que aquela circunstância não definia ele. E isso era tão claro para Jesus, que Jesus continua dizendo, isso é fantástico. Verso 7. Então partindo,
eles, passou Jesus a dizer a respeito de quem, gente? Ó, os discípulos foram embora e agora Jesus vai continuar a conversa sem os discípulos. De João. Aí você fala assim, agora Jesus vai meter o pau em João, né? Presta atenção. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João, que saíste a ver no deserto. O que saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento. Ele está perguntando para o povo, o que vocês estão vendo? Uma pessoa inconstante? Vocês conseguem ver João como alguém inconstante? Eles estavam partilhando de algo, ok? Sim, que saíste a ver um homem vestido de roupas finas. Ora, os que vestem roupas finas assistem os palácios reais. Verso 9. Mas para que saísses? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que um profeta. Olha só o que Jesus começa a dizer acerca de João. Este é de quem está escrito. Olha só, João é esse aí. Eis aí, eu envio diante de tua face o meu mensageiro, o qual preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Escute, o homem revela uma incredulidade diante de Jesus. Sabe o que Jesus diz? Ei, isso aí não é ele. Essa não é a identidade dele. Isso não define ele. Preste bem atenção. O momento que você está vivendo não te define, porque Jesus não te vê dessa forma. Jesus não via João Batista. Ele não era definido por aquela circunstância, por aquela incredulidade. Muito pelo contrário, Jesus disse, ei, esse cara aí não é inconstante não. Ele é um mensageiro que foi enviado para anunciar o que eu faria. Sabe por quê? Não importa o que você viveu, ou quem disseram que você era, o que você é o que Cristo diz que você é. A circunstância pode dizer que você é miserável, a Bíblia diz que você é próspero. A circunstância diz que você é enfermo, Cristo diz que você é curado. As circunstâncias não te definem, porque Cristo não te vê dessa forma. A incredulidade quis tomar conta do coração de João Batista, ele recebeu um recadinho de Jesus. Mas ainda assim a imagem dele não mudou diante de Deus. Você quer ver outro exemplo muito claro? Davi. Davi cometeu um erro, sim ou não? Sim ou não, gente? Mas quando Deus ia falar de Davi, do que Deus falava? Que ele era o quê? Adúltero? Hã? Era adúltero? A Bíblia dizia, homem segundo o meu coração. Sabe por quê? Deus não olha para os seus erros. Deus olha para quem de fato você é. Vamos falar de outro homem. Moisés. Quando nós falamos de Moisés, do que você lembra? Talvez do homem que bateu na rocha, né? Ele é citado em Hebreus como libertador. Sabe por quê? Deus não te resume por uma circunstância. Você não é o que você está passando. Você não é o que você fez. Isso está relacionado também a alguns erros que talvez você já cometeu. Pare de se olhar como alguém que não pode vencer algo, porque se você se olhar dessa forma, é assim que vai ser. A verdade é que você é aquilo que Cristo diz que você é. Não permita que a visão errada de si mesmo impeça você de entrar em Canaã. Não permita com que a visão errada de si mesmo
impeça você de desfrutar de tudo que existe em Canaã. Não permita que nada te impeça de entrar em Cristo e viver aquilo que Ele tem. Abra sua Bíblia em João 8, verso 32. Quem achou, diga amém. E diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Vamos ler de novo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Quem é a verdade, gente? Essa palavra, conhecer, aí significa, no original, ginosco. Ginosco significa intimidade. O que ele está dizendo? Se relacione com a verdade que é Cristo, que Ele te liberta. Preste bem atenção, isso vai um pouco além. Se relacione com a verdade, porque a verdade se torna a sua verdade e você é liberto. Você está entendendo? Quando você começa a se relacionar com a verdade que é Cristo, entrar nessa verdade, todas as mentiras que se levantarem não têm poder de te influenciar. Por quê? Quando você entra nesse lugar de intimidade com a verdade dele se torna a sua verdade. Não se engane com o que você fez de errado, porque você não é isso. Não se engane com o que você está passando, porque você não é isso. Você não deixa de ser filho pelo que você fez ou deixou de fazer. Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Quem achou, diga amém. Diz assim, ó. Havia um homem, verso 1, tá? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Amém? Gente, esse é o versículo 1, aonde o escritor está dizendo a respeito da conduta de Jó. Ok? Vamos ler o verso 7. Diz assim: então perguntou o Senhor a Satanás: da onde vens? Aí Satanás, não tinha o que fazer, ele respondeu. Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Verso 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto e temente a Deus, que se desvia do mal. Escute. O verso 1 era alguém dizendo acerca da conduta de Jó. O verso 8 é Deus dizendo quem de fato ele era. Escute. Por mais que nesse texto existe uma concordância, existem circunstâncias que dizem ao contrário. As pessoas podem dizer, como aconteceu na vida de Jó, num certo momento você está em pecado. Você está errado. O que nós temos que valorizar e acreditar é de fato o que Deus diz a nosso respeito.
A minha pergunta é: como Deus te vê? Ou melhor, quem de fato você é? Como você se vê? Talvez você consiga olhar apenas a trajetória que você teve até aqui. Alguns erros que você cometeu. Só que entenda algo. Deus não te vê partindo desse erro. Ele te vê partindo da cruz. E na cruz você é filho de Deus. E não existe nada que possa te acusar. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, nós já estamos encerrando. Romanos 8, verso 18. Quem achou, diga amém. Diz assim: porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparados com a glória a ser revelada. Para nós, gente? É para nós? Vamos ler juntos aí de novo. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser reveladas em nós. Escute, não é o que você faz, mas sim quem você é. Está entendendo? Aí você fala: não, é simplesmente acreditar. Não, é o que você faz, é a identidade que manifesta a glória de Deus. É nós entendemos quem de fato somos, é isso que vai manifestar a glória. Por isso que o versículo diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Em você, Cristo em vós é a esperança. Cristo em vós é a esperança. Último versículo, 2 Coríntios capítulo 4. Verso 17. Quem achou, diga amém. Amém. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Vamos ler de novo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Escute, quando ele está dizendo eterno peso de glória, tente se lembrar de uma balança. De um lado está a tribulação, e de outro lado o peso da glória. O peso da glória é o que mais influencia a nossa vida. A glória tem muito mais peso do que qualquer circunstância. A glória tem muito mais influência na minha vida do que qualquer circunstância. É dessa forma que eu e você temos que crer. O que você passa é muito mais leve do que a glória. A glória pesa muito mais. E quando eu digo peso, não é sobrecarregar, mas é manifestação de poder. Não permita com que a circunstância pese mais do que a glória na sua vida. Não permita com que o momento que você está passando seja maior do que aquilo que Cristo fez. Não permita que o erro que você cometeu seja maior do que aquilo que Cristo fez por você na cruz do Calvário.
questão não é o que você faz, mas sim quem você é. Entenda isso. Você é filho de Deus e nada muda isso. Assim como João Batista, no momento difícil, a incredulidade quis tomar conta na vida dele. Talvez você já passou ou passa por circunstâncias assim. Deixa eu te falar, não é isso que Cristo vê em você. Você é maior que isso. Ele te chamou para muito mais que isso. Se coloque de pé, feche seus olhos. Vamos orar. Queria que você fechasse os seus olhos. E procurasse ter uma visão clara de como você se vê. Nesse momento eu não quero falar de como as pessoas te veem, mas como você se vê. Como você se vê manifesta como você se sente. Ou melhor, você se sente de acordo com como você se vê. Feche os seus olhos e olhe literalmente para dentro de você, se assim posso dizer. Jesus não ignorou como João Batista estava se vendo. Por isso que ele disse: ei, que eu não seja motivo de tropeço. Por isso que ele trouxe uma palavra que tirou João Batista daquele lugar. Porque ele viu que João Batista estava num lugar e ele precisava sair de lá. Só que existe algo que Jesus via, que a circunstância não mudou. Era quem de fato ele era. Para você entender de fato quem você é em Cristo, primeiro você precisa reconhecer quem você é. Em si mesmo, como você se vê. E se talvez você está tendo uma ótica, uma visão errada acerca de si, essa é a manhã de você falar com Deus e dizer: eu não sou isso. Eu não quero mais ser isso. Porque se você tiver uma visão errada acerca de si, você é limitado. Você não pode entrar em Canaã chamada Cristo. Pare de se achar o pecador, a pecadora, porque você não é em Cristo. Um pecador e uma pecadora. Pare de se achar um derrotado e uma derrotada, porque em Cristo você não é. Diga: Jesus, me tira desse lugar de incredulidade. Mas eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Eu quero ser o que tu tens preparado para mim. Fale com Deus, fale com Deus, fale com Deus. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. E eu virei e os levarei para mim mesmo. Vos conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Na eternidade eu vos digo que eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará.
Aquele que fez os seus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado como meu Pai. E eu também amarei e me manifestarei a Ele. Com os olhos fechados, preste atenção no que eu vou dizer. Quando é que as circunstâncias querem roubar quem você é? Quando é que as circunstâncias geram limitações nas suas emoções? Quando você tenta uma, duas, três, quatro, cinco e não é do jeito que você queria. Às vezes não acontece do jeito que você orou e você diz assim: ah, eu acho que não é para mim fazer então. Eu não vou orar tanto por isso. Isso é quando as circunstâncias estão tomando a identidade. Talvez você esteja exatamente nessa circunstância. A emoção, a circunstância que muitas vezes disse não, te fez parar de se mover em quem você é. Eu queria que você fechasse os seus olhos e dissesse: Espírito Santo, arranca todas as limitações que existem nas minhas emoções, pois eu quero manifestar a sua vida. Às vezes você já orou por pessoas e elas não foram curadas e você desistiu disso. As circunstâncias não é maior do que o que você é. Existem pessoas que você já desistiu de orar porque você disse: não tem mais como. Eu entrego para Deus. Às vezes o entregar para Deus não é confiança, é covardia. Diga: Espírito Santo, me tira deste lugar de limitação. Me faz acreditar novamente naquilo que o Senhor tem para fazer através de mim. Sabe o que revela muitas vezes a limitação? É você não orar mais por aquela pessoa da sua família que está perdida. É você não orar mais por aquela pessoa que foi declarada em estado terminal. Isso significa limitação. Isso significa que nós não entendemos ainda a nossa identidade. É importante que você entenda algo. A última palavra vem de Deus. E se Ele disse que a sua família vai ser salva, ela vai ser salva. Se Jesus disse que essa pessoa é curada, ela é curada. E se você crê nisso, eu queria que nós levantássemos um clamor neste momento por causas que para você aparentemente estavam perdidas. Coisas que por tanto se frustrar você deixou de fazer. Escute, você não é isso. Isso não te define. Deus te chamou como libertador. Deus te chamou como salvador. Como assim? Cristo em vós é esperança. Isso, levante as suas mãos aos céus e diga: Jesus, eu quero ser quem de fato eu sou em ti. Eu quero fazer a sua vontade. Eu queria que você começasse a orar. Vamos, levante a sua voz. Ore por aquela pessoa que aparentemente está perdida, desenganada.
Espírito Santo de Deus, restaura a nossa condição em Ti. Não está perdido, não. A última palavra vem de Deus. Vamos. Deixa a vida tomar conta do seu interior. Você não acreditava mais. Mas hoje, o Espírito da vida toma conta. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem embora, não sei como. É verdade, eu sei que eu vou parar. Vamos, declare a vida. Deixa a vida crescer em você. Deixa os sonhos e projetos de Deus crescerem em você. Foi Ele que te chamou. Não foi a circunstância, foi Ele. Oh, xalalabanaê. Jesus, nós profetizamos vida àquele que está morto. Nós profetizamos salvação em nome de Jesus. O seu reino manifesto. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Ser amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Feche os seus olhos. Deixa o Espírito gerar verdades dentro de você. Vamos, receba a verdade acerca da mentira que o diabo tem dito. A circunstância tem dito mentiras. Conheça a verdade de Deus agora. Para essa situação, conheça a verdade de Deus em nome de Jesus. Essa intimidade vai gerar dentro de você. Vai gerar dentro de você frutos. Receba essa verdade agora em nome de Jesus. Receba essa verdade em nome de Jesus. Tenha intimidade com essa verdade agora. Tenha intimidade com a verdade de Cristo agora, porque ela derruba toda mentira. Jesus, inunda os corações nessa noite. Inunda os corações nessa noite. Nos faz a entender a realidade de quem somos. Quero te amar mais, Senhor. 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 Quero te amar mais,
Só mais um pouquinho, levante as suas mãos aos céus. Deixa fluir essa vida, deixa fluir, deixa fluir. Deixa fluir essa vida, deixa fluir. Deixa fluir. Vamos, olha nos olhos dele, encontre a verdade. Essa verdade se manifesta na sua vida hoje e derruba todas as mentiras. Isso, libera essa vida, vamos! Yasoda manae, raso de cananae, yasoda mano. Quero te amar mais, quero te amar mais. Nós somos o que o Senhor diz que nós somos. Quero te amar mais. O peso da sua glória é maior do que qualquer circunstância. Quero te amar mais. Te conhecer é muito mais prazeroso do que o mundo. Comer de ti sacia a nossa fome. Beber de ti sacia a nossa sede. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar Santo, Santo, Santo. Tu és bendito, Jesus. Tu és bendito, Jesus. Tu és bendito, Jesus. Pessoas estão tendo as suas forças renovadas nessa noite. Suba como águia. Suba como águia, suba como águia. A mais alta montanha chamada Jesus. Braço da labanaê. Suba, suba, suba como águia. Suba na maçã de calabanaê. Faça o que o Senhor quiser, nós somos teus.
Jesus. Preciso encerrar.